Personagens que o senhor trabalha, né, um soldado desertor brasileiro negro com uma índia guarani. Como que o senhor trabalha esses personagens dentro da história? Então, na verdade, o meu objetivo, né, em criar esses dois personagens era mostrar, de uma forma simbólica e até certo ponto heróica, né, os dois principais povos que foram responsáveis pela formação do DNA, ou pelo menos da etnia, tanto brasileira como paraguaia, que no caso é o negro, né, e no caso do Paraguai, o índio guarani, né. Então, na verdade, até um contrassenso, até um contraponto, né, você vendo num cenário de guerra que opunha o exército imperial do Brasil, que era a maioria, os brasileiros eram a maioria no exército aliado, e entre os brasileiros, os negros eram a maioria no exército, né, ex-escravos, e os paraguaios, então, todo o cenário do livro é de guerra, contrapondo esses dois povos, e, inversamente a isso, os dois protagonistas, eles cultivam uma espécie de cumplicidade, né? Ambos possuem uma vida muito judiada, uma vida muito marcada, e dessas marcas, dessas dores, né, os dois acabam criando um laço de amizade, né? Um homem, um escravo, um ex-escravo brasileiro, e uma menina paraguaia, uma menina guarani. Bom, é pano de fundo do livro a Batalha de Acosta-Nhu, que ocorreu no dia 16 de agosto de 69, foi um dos conflitos mais sangrentos da guerra e conhecido também como o maior infanticídio da América Latina. O senhor poderia descrever esse episódio e como ele é trabalhado no livro? Ela tem papel fundamental no livro, ela é o pano de fundo para tudo, né? Apesar da narrativa não começar com a batalha, ela tem influência decisiva no início da trama, né, no porquê das coisas acontecerem como aconteceram no livro. Na verdade, no contexto da guerra do Paraguai, ainda que aqui no Brasil não se comente muito, para os paraguaios, e eu tive a felicidade de pesquisar no Paraguai sobre o conflito, essa batalha da Acosta-Nhu, a Batalha dos Meninos Mártires, como eles chamam lá, tem assim gera uma comoção, né, muito grande. Se você olhar a Guerra do Paraguai, você pode dividir a Guerra do Paraguai praticamente em 3 períodos, né? O primeiro período, que foi a agressão, o aprisionamento do Marquês de Olinda, do navio Marquês de Olinda, e a invasão de Solano Lopes ao território brasileiro. O segundo período, o contra-ataque brasileiro até a tomada de Assunção, em 1º de janeiro de 1869, quando Caxias abandona o comando das tropas aliadas e o Conde D assume. E daí, então, né, até final de 1870, que é a caçada a Solano Lopes, que fugia para o interior do Paraguai, aquilo que o historiador paraguaio Antônio Benítez chama de massacre, ou seja, houve guerra, um conflito, e como em toda guerra há os crimes de guerra, né, até a queda de Assunção, e da queda de Assunção até a morte de Solano Lopes, começou-se um verdadeiro massacre, e entre esses episódios, né, de extrema violência, uma violência desnecessária, enfim, está a Batalha de Acosta-Nhu, né, na qual cerca de 20 mil soldados aliados, entre argentinos, brasileiros e uruguaios, a maioria brasileira, matou cerca de... os números divergem um pouco, de 2.500 a 3.000 soldados paraguaios, muitos deles crianças, na faixa aí de seus 9 até 15 anos, né, que foram alistadas pelo exército paraguaio, justamente pelo Paraguai não ter mais homens, né, não dispor mais quase de homens em idade para lutar nas frentes de batalha. O objetivo era formar barreiras que atrasassem, que impedissem, ou pelo menos que atrasassem, que as tropas aliadas chegassem até Solano Lopes, né. Então, e uma dessas batalhas aconteceu num lugar chamado Acosta-Nhu, que é Campo Grande em português, né, no Paraguai. Representou um verdadeiro infanticídio, né, como a gente fala. Os soldados brasileiros lutando contra crianças. Dizem, né, comenta-se, há narrativas que falam isso, e quando os soldados perceberam que eram crianças que trajavam uniformes já de soldados mortos, que estavam do outro lado, eles quiseram recuar. Mas eles foram obrigados pelos oficiais, assim, a custas de uso de baioneta e de lanças, a avançar. E as crianças que não morreram à base da bala e da espada foram queimadas vivas, né? Por ordem do Conde D.
Então, realmente foi um episódio horroroso da guerra. A guerra em si já é um episódio horroroso, mas esse episódio realmente é muito emblemático, tanto que o Dia da Criança no Paraguai é comemorado no dia 16 de agosto, né, em homenagem a esses meninos mártires, como eles chamam. Bom, o senhor se aprofundou bastante nessa pesquisa histórica, né, para construir a narrativa. Como que foi esse trabalho de pesquisa? Olha, inicialmente eu já tinha escrito outros livros e eu não tinha o objetivo de escrever um livro sobre a Guerra do Paraguai, né? Apesar, como eu costumo dizer, a Guerra do Paraguai em si é recheada de fatos aí dramáticos que pode ser perfeitamente usado como pano de fundo para qualquer história, para qualquer mente criativa e criar em cima. Mas o objetivo não era esse, o objetivo era fazer um projeto de mestrado em História, na USP, aqui em São Paulo. Eu sou jornalista de formação, mas sempre fui apaixonado por História. E foi com base nisso que eu iniciei essa pesquisa. Né? O pano de fundo realmente era a Guerra do Paraguai. E nesse meio tempo, para desenvolver essa pesquisa, foi uma pesquisa que durou 3 anos de leituras, livros em espanhol, português e inglês também, alguns autores ingleses que abordam o tema. Entre pesquisa de campo no Paraguai, então viajei 3 vezes ao Paraguai, estive em Assunção, viajei ao interior do país, visitei o monumento aos meninos mártires no interior do Paraguai, conversei com historiadores paraguaios, entrevistei historiadores paraguaios, e foi uma experiência muito rica, ver como o ponto de vista deles é diferente do nosso, né, em relação à guerra, e ver como que eles tratam também esse episódio. Até hoje, Solano Lopes é tido por muitos como herói lá. Né? A principal avenida de Assunção é a Avenida Mariscal Lopes. Né? Então, foi realmente muito gratificante. Só acontece que o projeto não saiu. Eu acabei enveredando para outras áreas, para a área da comunicação mesmo. Fiz pós e mestrado na área da comunicação empresarial, que é a área que eu trabalho até hoje. E o projeto ficou guardado, a pesquisa ficou guardada, as entrevistas, a transcrição das entrevistas ficou guardada. E foi nesse meio tempo que foi cozinhando a ideia, que comecei a cozinhar a ideia do livro, né, de transformar toda essa pesquisa num romance. Escrevi um outro livro de base histórica sobre o golpe de Estado no Chile, nesse meio tempo. O livro teve uma repercussão até que legal, e desde aí que eu decidi, falei, não, por que não, né? Eu sempre tive paixão pela história da Guerra do Paraguai, por que não desenterrar essa pesquisa e transformar isso daí num livro, já que ele não virou um projeto de mestrado. Então, 12 anos depois de eu ter iniciado a pesquisa, o livro saiu, o livro foi escrito. Bom, aqui em Foz do Iguaçu nós estamos na região de fronteira e é a maior cidade de fronteira do Brasil com o Paraguai, e do outro lado a maior cidade de fronteira do Paraguai também. E se discute muito aqui a integração regional de fronteira, e isso ela é ainda muito frágil, essa integração. E entre os estudos feitos aqui em Foz do Iguaçu, um dos problemas seria a mágoa que o paraguaio tem com o brasileiro, e às vezes isso não se acerta nas relações aqui internas aqui da cidade. Como que o senhor vê isso? Isso realmente existe, essa mágoa do paraguaio ainda é muito grande com o brasileiro? Eu acho que varia muito de onde você pesquisa. Eu acho que a mágoa existe porque na escola paraguaia, o Brasil é visto como o agressor, né? O Império Brasileiro é visto como um gigante que esmagou um país que era promissor, que era um país que tinha um nível de desenvolvimento relativamente bom, se você analisar o contexto desses países da Bacia da Prata na época. Só que assim, quando você começa a aprofundar e começa a olhar os acontecimentos históricos por um prisma, não é bem assim, né? Há uma visão tanto ufanista, da mesma forma que o brasileiro, ele por muito tempo estudou a Guerra do Paraguai com uma visão permeada por uma visão ufanista, assim, de enaltecer o exército, enaltecer a figura de Caxias, né? Enaltecer o papel da guerra, por exemplo, no fim da monarquia e na abolição dos escravos, né? Pro lado do Paraguai também existe esse ufanismo, né? De que o país era uma potência na América do Sul e que a guerra financiada pela Inglaterra praticamente dizimou a população masculina paraguaia e é responsável pelo subdesenvolvimento, né, do país. Eu acho que há um meio termo nisso tudo, e quando você começa a estudar, você vê que as coisas não são bem assim, é uma zona cinza muito grande
né, nisso tudo. Por exemplo, o Paraguai, ele era praticamente um feudo da família Lopes, né, uma população majoritariamente agrícola, né, na época ainda muitos descendentes diretos de indígenas, principalmente no interior, não se falava espanhol, só se falava guarani, né, então é uma oligarquia muito ligada a Buenos Aires, né. Então, se questiona um pouco, sim, havia um movimento de desenvolvimento do Paraguai, principalmente por Carlos Lopes, que era pai de Solano Lopes, mas não sei até que ponto toda essa pujança paraguaia era real, né? Era real. E o fato é assim, quando você conversa lá e você pega assim a população comum, você percebe sim um misto de mágoa e admiração. Eles adoram a música brasileira, eles acham o Brasil um país lindo, enorme. Eu acho que é muito mais preconceito do Brasil contra o paraguaio, por ser visto como uma nação pobre, menos avançada que a nossa, uma nação de onde só vem contrabando. Eu acho que o brasileiro tem uma visão muito mais rançosa do paraguaio do que o contrário. Eu acho que o paraguaio tem muita mágoa da visão que o brasileiro tem dele. É isso que eu percebi, majoritariamente, quando eu visitei Assunção. Sobre as crianças ainda, a gente tem um problema aqui em Foz do Iguaçu, e eu quero relacionar isso à sua pesquisa, né? De crianças paraguaias que passam a ponte, vêm a Foz do Iguaçu pedir nos semáforos, em situação de mendicância. Até que ponto esse aparentemente descaso com a criança paraguaia está ligado à questão cultural e ainda remetendo à Batalha de Acosta Nu? Existe isso ou não? Não, eu acredito que não. O que existe é um país com uma condição social frágil, né? O Paraguai ele tem uma discrepância muito grande entre sua capital, Assunção, e o interior. E isso se deve bastante à política de Stroessner, que privilegiou, ele tinha muito opositor no interior do Paraguai. Então ele investiu muito em Assunção e praticamente isolou algumas cidades do interior do Paraguai. Então há realmente um déficit de desenvolvimento muito grande entre Assunção e o interior. Então é natural que os polos mais ricos atraiam, né, as populações mais carentes. A gente vê isso nas cidades de uma forma geral. A gente vê, por exemplo, em São Paulo atraindo gente de outras cidades mais pobres do próprio estado. A gente vê brasileiros procurando isso em países mais... a vida melhor nos países fora dos Estados Unidos, Canadá e na Europa. Eu acredito que esse movimento das crianças não é diferente, né? Não é diferente. O Brasil tem uma condição, uma estrutura econômica ainda, né? Melhor do que o Paraguai, eu acho natural que, como um polo mais desenvolvido, atraia pessoas, inclusive no caso crianças, em busca de uma situação melhor, em busca de dinheiro, em busca enfim, de comida, uma situação melhor. Não vejo nenhum tipo de relação, especificamente com a batalha em si, né? Mesmo porque esse tema é tratado com muita sensibilidade pelos paraguaios. Eles têm um carinho, uma emoção muito grande em falar sobre a Batalha de Acosta Nu, é muito significativa para eles, né? Então eu não vejo nenhum tipo de relação, não. Onde que está disponível nesse momento o livro para quem tiver o interesse de ler o livro A Menina? Olha, o livro, quando ele foi lançado em 2013, ele teve 2 edições, né? Em 2013 e depois em 2015. Ele também foi lançado em 2014 em espanhol, no Paraguai. A edição física praticamente está esgotada. A gente está trabalhando aí num projeto para relançar o livro em versão física, né? Mas ele recentemente foi lançado na plataforma da Amazon, né? Então, hoje, quem quiser ler o Menina, encontra em versão e-book para qualquer dispositivo, tablet, computador, celular, na Amazon. Ok, então, muito obrigado e parabenizo o senhor pelo tema, né? É um tema que não é muito trabalhado como deveria ser trabalhado, né? A Guerra do Paraguai e na literatura também. Então, parabéns para o senhor e muito obrigado aí por ter nos atendido. Obrigado, eu agradeço o espaço.